Como é que um governo se fiscaliza e, talvez mais importante ainda, como ele se prepara para o que vem pela frente? Bom, nesta análise a gente vai mergulhar nos sistemas de controle e gestão de risco que são a base da responsabilidade e do futuro da nossa administração pública. Pois é, a pergunta central é essa, né? Se o governo tem tanto poder, quem é que garante que ele não vai cometer erros ou até mesmo abusos? E quais são as ferramentas que existem para essa fiscalização? É exatamente isso que a gente vai entender agora. A resposta começa com esse conceito aqui, o controle da administração pública. Tenta pensar nisso como se fosse o sistema imunológico do governo, sabe? É todo um conjunto de regras, de órgãos, que foram criados justamente para verificar, fiscalizar e corrigir as ações de todos os poderes, garantindo que tudo funcione como deveria. Para começar, vamos falar de um princípio fundamental, que é o da autorregulação. Ou seja, a ideia de que o governo precisa, antes de mais nada, vigiar a si mesmo. Essa ideia tem um nome, autotutela. E o ponto-chave aqui é essa expressão, poder-dever. Não é uma opção, percebe? É uma obrigação. A administração tem que revisar os próprios atos, anulando o que for ilegal e revogando aquilo que, sei lá, não é mais útil ou oportuno. É como se fosse a responsabilidade de revisar o próprio trabalho antes de entregar. Mas olha, essa vigilância não vem de um lugar só, não. Ela pode vir de dentro da própria estrutura do governo ou então de uma entidade totalmente externa. E essa imagem aqui ilustra a diferença muito bem. De um lado, o controle interno, que age dentro de casa com o foco principal em prevenir problemas antes que eles aconteçam. Do outro lado, o controle externo, que vem de fora, geralmente de outro poder, e o foco dele é mais em corrigir e garantir o bom uso do dinheiro público. Olhando mais de perto para o controle interno, pensa em órgãos como a Controladoria Geral da União, a famosa CGU. O trabalho deles é garantir que os processos já comecem corretos, sabe? A grande vantagem que eles têm é a agilidade, porque afinal eles já estão dentro da estrutura e têm acesso direto e rápido a tudo que precisam para fiscalizar. Já o controle externo é essa vigilância feita por um poder sobre o outro. O Congresso Nacional, por exemplo, fiscaliza o Poder Executivo. E para fazer isso, ele conta com uma ajuda que é fundamental, a do Tribunal de Contas da União, o TCU. A função mais importante deles é julgar as contas, ou seja, verificar se o dinheiro público foi bem gasto, responsabilizando quem o administra. Mas a fiscalização não é uma tarefa que fica só nas mãos do governo. Tem um outro ator fundamental nesse processo todo, um que muitas vezes a gente até esquece. E esse ator, na verdade, é a própria sociedade. O chamado controle popular ou controle social é exercido por todos nós, através do direito de pedir informações, de participar de conselhos, de peticionar aos órgãos públicos. O cidadão também se torna um fiscal do governo. Isso é um dos pilares da democracia. Ok, até aqui a gente falou muito em corrigir o que já aconteceu. Mas um bom governo não pode viver só olhando pelo retrovisor, né? É preciso olhar para frente. E essa pergunta nos leva para um outro nível de governança. Pensa bem. Será que só apagar incêndios é a melhor estratégia? Ou talvez seria mais inteligente evitar que eles sequer comecem? A resposta moderna para isso é bem clara. A solução é a chamada gestão de riscos. Em vez de apenas reagir aos problemas, o governo passa a ter um processo para antecipar o que pode dar errado. É um método para a gente lidar com as incertezas do futuro e proteger os objetivos das políticas públicas. Para gerenciar um risco, primeiro a gente precisa entender ele. E no fundo isso se resume a duas dimensões. A probabilidade, que nada mais é do que a chance de algo acontecer, e o impacto, que é o tamanho do estrago se aquilo de fato acontecer. É a análise desses dois fatores que vai guiar todas as decisões. E a gestão de riscos não é feita no improviso, tá? É um ciclo, um processo contínuo e super bem estruturado. Tudo começa identificando os perigos, depois passa pela análise, pelo desenvolvimento de defesas, pela comunicação clara com todo mundo e, finalmente, pelo monitoramento constante para garantir que o plano está funcionando como deveria. E para organizar esse processo todo, existem modelos globais. Vamos dar uma olhada em um dos mais importantes deles. Então, apresento a vocês o COSO. Ele é um framework, ou seja, uma espécie de guia de referência global que ajuda tanto empresas quanto governos a implementar seus controles e a gestão de riscos de um jeito padronizado e que já se provou eficaz. O mais interessante é ver como esse modelo evoluiu com o tempo. O COSO-I, lá de 1992, era muito focado nos controles. Já o COSO-2, que também é chamado de ERM, expandiu essa visão.
Ele pegou o que era só análise de riscos e desmembrou em um processo muito mais completo com 3 etapas. Isso mostra uma baita mudança de mentalidade, de só controlar para gerenciar ativamente as incertezas. Então, o ponto crucial é, uma vez que um risco é identificado e avaliado, o que se faz? Basicamente, existem 4 estratégias. Dá para evitar o risco, simplesmente parando de fazer a atividade que o causa. Dá para mitigar, que é a mais comum, tentando diminuir a chance ou o dano. Dá para aceitar, quando o custo de resolver é maior que o risco em si. Ou, por fim, dá para compartilhar, como quando se contrata um seguro e se transfere parte daquele risco. No fim das contas, a gente chega nesta equação aqui. O controle, que olha para o passado e para o presente para garantir que está tudo nos conformes, e a gestão de riscos, que olha para o futuro para garantir a resiliência, eles não são coisas separadas. Juntos, eles formam a base do que a gente chama de boa governança. E a gente termina com uma reflexão. Vimos que a estrutura teórica é super robusta, com vários níveis de fiscalização e de planejamento. Mas, claro, ter os mecanismos no papel é uma coisa, fazer com que eles funcionem de verdade na prática é outra bem diferente. Então fica a pergunta: se as ferramentas existem, qual é o próximo passo para que a boa governança seja, de fato, uma realidade constante?